Olá, tudo bem? Para quem não nos conhece, eu sou o Dr. Ricardo Gabriel, e ao meu lado a doutora Márcia Ferraz. Nós somos dentistas, especialistas em prótese dentária, dentística, estética, cirurgia e implantodontia. E nós somos aqui da Rádio Vibe Mundial e nós somos da Jade Odontologia, nossa clínica odontológica. Somos dentistas há 30 anos e estamos na rádio aqui há 9 anos. Sempre trazendo informações, trazemos curiosidades, alguns casos clínicos, trazendo assuntos relacionados à saúde, a bem-estar, à autoestima. Não é mesmo, doutora Márcia? É isso aí. Sempre trazendo isso, né? Para falar em autoestima, é isso que a gente vai bater um papo hoje. Falar um pouquinho para todo mundo sobre o que é essa autoestima, como melhorar. Os nossos programas são sempre às segundas-feiras, às 10h30. E o novo horário agora, sexta-feira, às 16 horas. Faço um convite a todos para que nos prestigiem, venham nos conhecer um pouco. Cada semana a gente traz um assunto novo, um assunto diferente. Nossos programas são pautados, a gente procura fazer de uma forma, estuda para preparar esse programa, para trazer as informações de forma precisa, informações corretas. De uma maneira responsável, todas as informações, trazendo também, às vezes, amenidades, como no nosso dia a dia, às vezes assuntos mais sérios, como as comorbidades, os pacientes que nos procuram, às vezes com diabetes, com hipertensão, com problemas cardíacos, renais, enfim, a gente sempre traz um pouquinho de cada coisa a cada programa para vocês. E hoje falando de autoestima, que é tão importante, as pessoas acabam sempre nos procurando, muitas das vezes, com problemas relacionados à autoestima, e hoje a gente vai falar disso, né, Gabriel? A gente tem no sorriso uma das formas de expressão mais poderosas e contagiantes que possuímos. O sorriso nos revela muitas coisas, né? Revela o nosso estado de espírito, ele demonstra como está esse estado de espírito, colabora com as nossas relações sociais, ajuda-nos a novas conquistas e ainda faz bem à saúde. Além disso, um sorriso bonito contribui para que a gente se sinta mais seguro e confiante. Sem dúvida. O constrangimento dá lugar à oportunidade. Logo que iniciamos as nossas meditações, há um tempo atrás, eram as meditações que a gente praticava, nós praticamos todos os dias mesmo. Praticamos em casa, praticamos aqui na clínica. Mas logo que iniciamos esse ato de fazer as meditações, a gente fazia essa meditação guiada. E em determinado momento, quando estava encerrando a meditação, essa pessoa que era o orientador, ele dizia, a gente fazia a meditação com os olhos fechados, e aí ele dizia no final da meditação, sorria. Sorria para você, sorria para a vida. Na época da Covid, da pandemia, ele dizia sorria para os problemas. Sorria para os problemas. Então, o sorriso é capaz de transformar, é capaz de unir, e o sorriso revigora, o sorriso atrai, o sorriso distrai. Com certeza. E quando a saúde bucal não está bem, uma atitude simples como sorrir torna-se uma grande preocupação e motivo de aborrecimento. A autoestima tem profundas consequências em todos os aspectos da vida. Por isso, um tratamento odontológico pode ajudar a recuperar o sorriso e também, o mais importante, a autoestima. Eu acho que a falta de dentes, né, afeta demais a nossa vida, a vida de qualquer um, das pessoas que vivem com esse problema diariamente, afeta a vida profissional, né, gente? A vida social. Se relacionar com as pessoas. Claro, porque você perde a confiança. E aí, quando você perde a confiança nesse sorrir, nesse conversar, no se relacionar com o outro, tudo isso está ligado. Todo mundo fala que o sorriso é o cartão de visita, e é verdade, os dentes são o cartão de visita mesmo, né? A gente sempre que fala em sorriso, comprometimento do sorriso, a gente fala daquele caso onde o paciente tem ausência de um elemento, ou ausência de vários elementos, que ele se limita a sorrir, ele faz um sorriso com a boca fechada, ao falar ele fala meio com a boca fechada, a mão à frente. Hoje isso acabou
minimizando por causa da máscara, né? Da máscara, mas isso vai passar. Se e Deus cada quiser. vez mais próximo do fim estamos chegando. A maioria das pessoas vacinadas, algumas pessoas já totalmente imunizadas, como é o nosso caso. Então a máscara, ela não veio para ficar. A máscara veio com passagem só para esse período. Então é hora das pessoas começarem a se preocupar com a relação do sorriso. A ausência de um dente compromete o sorriso, mas também aquelas relações dos dentes mal posicionados, dentes tortos. Isso a gente tinha na nossa vida, principalmente na adolescência, na juventude, nossos colegas, amigos, aquele sorriso, aquele dente que estava encavalado, aquele dente que estava, geralmente o canino ficava aqui em cima, ou aquele dente que era protruído. Na minha infância, eu tenho 54 anos, não tinha a questão do bullying, mas as pessoas que possuíam esses dentes para frente... Acho que só não tinha o nome bullying, né? As pessoas que tinham o dente protruído eram para frente, eles tinham apelidos, né? Então tudo isso afetava e afeta diretamente a autoestima, principalmente na idade de formação do jovem, da criança. Mas, graças à odontologia moderna, né, isso consegue corrigir. No passado, isso era privilégio de poucos. Era privilégio de poucos, né? O tratamento ortodôntico. Era enorme, era longo, era duradouro, o tratamento era caríssimo, Não porque era pra tinha, todos, não né? eram para todos. Eram poucos profissionais que praticavam a ortodontia. Muitas vezes o tratamento levava 4, 5, 6, 8 anos, a pessoa, né, acabava... Passava a adolescência inteira. Quando você via a pessoa sem o aparelho, você até estranhava, achava que não era nem aquela mesma pessoa, de tanto tempo que a pessoa ficava com o aparelho. Hoje a ortodontia, como toda a odontologia, evoluiu, ficou mais moderna. Hoje a gente tem aparelhos mínimos, aparelhos que são da cor do nosso dente, aparelhos invisíveis, esses alinhadores invisíveis. E o que antigamente os dentes mal posicionados só se falava nisso para um adolescente, hoje os adultos que vivem com esses dentes tortos, desalinhados, podem fazer uso do aparelho ortodôntico, porque hoje a ortodontia para adulto também veio, né, para ficar, né? Hoje o adulto procura o aparelho ortodôntico com toda essa modernidade que existe. Então, e tudo isso para um sorriso melhor, para um sorriso mais harmônico. Porque a pessoa chega e fala, meus dentes são muito desalinhados, eu já sou adulta, como é que eu vou pôr um aparelho ortodôntico agora nessa fase? Mas isso afeta a minha autoestima. E hoje a ortodontia tem como resolver essa situação para, enfim, seja para criança, para adolescente ou para adulto. Nós temos pacientes aqui de todas as idades que fazem ortodontia. A doutora Simone, nossa ortodontista, ela tem pacientes desde pacientes jovenzinhos até pacientes adultos e bem adultos, pacientes que optaram por fazer o tratamento ortodôntico hoje. Até por uma questão financeira, que quando esses adultos eram adolescentes, a gente está falando de 30 anos, 40 anos atrás, não tinham o dinheiro, os pais não tinham a situação financeira para poder fazer, e hoje essas pessoas que trabalham, que são ativas, podem fazer, viabilizando assim o tratamento e mudando a autoestima, seja a qualquer tempo. E que no passado levava 4, 5, 6, até mais anos. Certeza. Hoje, em poucos meses, em 6, 8 meses, o paciente está com o sorriso alinhado, reabilitado e bonito. Eu falei dos pacientes que têm mau posicionamento dos dentes, né? Enfim, eu só falei da questão estética, mas envolve isso algumas outras questões posturais e problemas articulares, mas tem o caso dos pacientes que apresentam dentes escurecidos, dentes amarelados. E falando em sorriso, ninguém quer ter um sorriso escurecido, ninguém quer ter um sorriso amarelado. E também a mesma coisa, a odontologia evoluiu e hoje nós temos produtos, temos tratamento para clareamento de uma forma eficaz, eficiente, de uma forma rápida, segura, né? Estamos falando de produtos, não produtos à venda pela internet, produtos que vendem ou fórmulas caseiras, né, gente? Tomem atenção, tá todo mundo aí ligado na internet, todo mundo hoje conectado. Cuidado com receitas caseiras, não utilizem receitas caseiras, é muito nocivo para os seus dentes e para a sua saúde de forma em geral. A gente já se deparou com receitas completamente inadequadas,
perigosas mesmo para a saúde dos seus dentes, então tome cuidado. Assim como você falou do aparelho ortodôntico, cuidado com venda de brackets clandestinos, enfim, os adolescentes, cuidado com seus adolescentes que querem colocar apenas por estética, por status. Então, procure um tratamento adequado, de forma correta, tanto nesse primeiro momento, como nós viemos falando, da ortodontia, dos dentes escurecidos, tratamentos com profissionais e não situações que você hoje acha que pode resolver de maneira caseira, tá bom? Aventureiros. Nos deparamos também com as pessoas que evitam o sorriso, aquelas pessoas que têm aquele sorriso que a gente chama de sorriso gengival. A pessoa, quando sorri, aparece grande parte da gengiva. A pessoa é assim. Isso no passado era corrigido apenas de forma cirúrgica, Então, aquelas cirurgias periodontais que eram, a gente chama gengiva, até hoje existe, até hoje faz, mas hoje com um prognóstico melhor, com uma expectativa melhor, com um tempo de preservação melhor. Mas além das cirurgias corretivas, hoje nós lançamos mão do que a gente chama de harmonização facial. Então, em determinados casos, não são todos os casos, mas em determinados casos, a gente consegue disfarçar esse sorriso gengival do paciente aplicando toxina botulínica nos lábios. Então, o paciente paralisa e começa a sorrir. A gente tem em comum aqui, as pacientes vêm, eu não estou contente com o meu sorriso, eu quero aumentar o meu sorriso. E aí, quando a gente vê, o tamanho do dente é proporcional, o tamanho do dente é daquela pessoa, é compatível com a idade, é compatível com o tamanho da pessoa, com o tamanho da face da pessoa, com o tamanho da arcada da pessoa. E muitas vezes fazer alguma cirurgia nesse sentido de aumentar a coroa clínica para tirar aquela gengiva acaba sendo prejudicial. Então, o que acontece é que você que está em home office acaba trabalhando muito com reuniões online, com lives para vender o seu produto, e você começa a se perceber na câmera. Então, coisas que não aconteciam antes da pandemia. Então, quando você está numa reunião presencial, você vê o outro, como o outro fala, como o outro tem os dentes do outro estão tortos, amarelados, faltando dente. E o que aconteceu durante esse período que nós vivemos, diferentemente, foram as reuniões online, onde você se vê. Então, o que os pacientes vieram trazendo para a gente nesse período a gente não pode dizer pós-pandemia, porque ainda vivemos esse momento, mas esse momento de home office doutora, eu não estou gostando de como eu estou falando no vídeo, eu não estou gostando como meu dente está amarelado, eu não estou gostando como minha gengiva aparece demais. E então, trouxe essas questões agora à frente desse momento que nós vivemos agora. Então, como corrigir isso? Esse sorriso gengival, o que dá para fazer? Isso começa a incomodar, as selfies, as reuniões até familiares, gente? Quantas vezes a gente se reúne com os nossos familiares hoje de maneira ainda pela câmera do celular. E aí você está se vendo falar e agora cada vez mais vendo os seus dentes, a sua boca, realmente a harmonia do seu rosto. E cuidar da saúde bucal, não só apenas cuidar dos dentes, mas de cuidar da estética, mas principalmente cuidar da saúde emocional. A autoestima é o que nós nos prontificamos a falar hoje. Exatamente. E a gente tem isso, então, agora, a ausência dos dentes, que é outro problema, Gabriel? Então, os dentes faltando, o que isso causa na estima da pessoa? Existem vários fatores que levam à perda do elemento. Uma delas são frutos de uma odontologia, que nem a doutora Márcia falou, de uma odontologia passada, uma odontologia que era o que a gente chama de uma odontologia mutiladora, e tratamentos menos acessíveis, Então tinham poucos dentistas, os consultórios eram raros, não tinha tanto profissional, então era menos acessível ao tratamento odontológico, era de pouca técnica, poucos equipamentos.
algumas desinformações, ou até mesmo por imperícia, né, que acabavam levando à perda do elemento. Isso, em uma idade jovem, causava diversos problemas de ordem psicossocial. Eu falei há pouco da questão do dente mal posicionado, do dente torto, do jovem, do adolescente, que na minha época sofria bullying por conta disso, mas isso acabava acarretando pessoas fechadas, pessoas caladas, pessoas tristes. Tímidas, né? A pessoa fala assim, mas você é tímida. E a pessoa fala, mas eu não sou tímida, eu estou tímida por causa dos meus dentes. A gente já escutou bastante isso na clínica. E uma preocupação que a gente tem particularmente muito grande, nós temos, por fato da gente praticar na nossa clínica um grande número de próteses, um grande número de cirurgias de implante. Então, os nossos pacientes são pacientes idosos, né? Pacientes acima dos seus 60 anos de idade, e a preocupação maior que a gente tem é com relação a esses pacientes que, naturalmente, na maioria das vezes, estão isolados. São pacientes que envelheceram, como todos nós vamos envelhecer um dia, mas que, infelizmente, são pacientes que, em alguns casos, estão isolados da família, por diversos motivos, mas estão, enfim, isolados. Se sentem, em algumas vezes, pouco úteis, não se sentem mais produtivos, não se sentem úteis, não conseguem fazer atividades que no passado eram coisas mais simples para se fazer, conseguia ir ao banco sozinho, fazer uma compra, enfim, eles acabam se isolando, e essa preocupação que a gente tem com os pacientes idosos é justamente essa, os pacientes que se isolam por completo e acabam acarretando essas questões emocionais. A paciente veio aqui outro dia, passou com a doutora Márcia, e ela estava... a doutora Márcia perguntou, qual que é o seu problema, o que você tem? Falou, eu estou cheio de buraco na boca, cheio de dente faltando, e ela estava isolada, ela estava cada vez menos próximo da família por conta dessas questões de autoestima baixa. Além do que o problema não só da autoestima, mas é um problema de saúde em geral. Geralmente o idoso ele tem assim, um risco maior de desenvolver uma questão de baixa nutrição, uma deficiência nutricional, porque alguns, infelizmente, moram sozinhos, perderam os seus companheiros, a sua companheira, e acabam se alimentando de forma incorreta, fazem uso de alimentos que não são nutritivos, né? Acabam sendo aqueles alimentos de fácil mastigação, que não requer muita habilidade, né? Muito esforço para mastigar. E isso causa um impacto muito grande na saúde geral daquela pessoa. São pacientes que relatam, falam, o que o senhor almoçou hoje? Eu comi pão. Sopa. Então, sopa. Então, são pacientes que têm essa deficiência nutricional, e essa questão do paciente idoso, a gente se preocupa bastante. Então, a gente procura trabalhar aqui na clínica o resgate da autoestima dos pacientes, não só pacientes idosos, mas principalmente dos pacientes idosos, os pacientes que são esquecidos, os pacientes que são deixados de lado. Isso é que traz a odontologia a ser fascinante, porque a cada tratamento concluído, a gente vê esse resgate da autoestima. E são muitas histórias que a gente acumulou nesses 30 anos. Dava para escrever um livro sobre cada paciente que contou para a gente um pedacinho da história pós ter sido reabilitado, ter colocado os seus dentes, estar de uma maneira adequada, o que isso transformou na vida da pessoa. E não é na vida de olhar no espelho e simplesmente ver ali dentes ou dentes alinhados, enfim, são tantas outras coisas, né? A pessoa encontrou um companheiro, a pessoa pôde viajar, a pessoa entrou numa academia para a terceira idade, a pessoa foi entrar num grupo de dança. Então, a gente tem histórias e mais histórias
de pessoas que foram resgatadas através de uma ótima qualidade de vida e uma ótima saúde bucal, que trouxe tudo isso em benefício daquela pessoa. É isso aí, que nem a doutora Márcia disse, a odontologia realmente ela é fascinante. A odontologia tem essa capacidade mesmo de resgatar, de transformar as pessoas. Não há a menor dúvida de que nós dentistas não tratamos apenas de dentes ou de boca, mas sim de pacientes na sua integralidade. E ter a consciência, a percepção diária de que nossa missão é capaz de salvar vidas e nos tornar um protagonista nos cuidados com a vida do ser humano e da saúde da população. Por isso, eu me sinto realizado na profissão que escolhi. Eu sou muito grato, nós somos muito gratos com isso. Quem nos conhece, eu, a doutora Márcia, sabe o quanto gostamos de conversar, o quanto gostamos de saber a história do paciente, o quanto que nós... a gente se envolve, né, com a história de cada um de vocês. A Márcia muitas vezes acaba se emocionando com a história dos pacientes, né? E esse envolvimento que a gente tem não é o investigativo da vida do paciente, mas os pacientes se sentem de uma forma confortável por conhecer a doutora Márcia, pelo jeito da doutora Márcia e por ter essa confiança em tratar conosco. Então, a gente pratica aquilo que a gente gosta com todo esse amor, com toda essa dedicação, e eu não tenho a menor dúvida que eu escolhi a profissão certa e sou realizado por isso. Com certeza. A gente vê histórias, né, Gabriel, diárias de pessoas que vêm, que usam até a prótese, né, que até fizeram, se esforçaram em fazer uma dentadura, né, que é uma prótese total, uma prótese de grampo, para tentar se socializar, pelo menos um pouco, poder mastigar um pouco, poder se alimentar um pouco, mas o que acontece é que aquilo machuca, que não é confortável, então, que não é conveniente. Então, a pessoa tem aquilo e até fala para a gente, olha, doutora, eu até fiz há um tempo atrás uma prótese, mas ela está na bolsa, né? E eu não consigo usar. Não consigo me alimentar direito. Eu uso em uma situações prótese esporádicas. Uma dentadura social. Social, só para realmente, se eu precisar sair, mas ela não é confortável. Então, hoje ninguém mais precisa. Então, eu não aguento mais. A pessoa fala assim, então eu não aguento mais ficar com a ausência de dentes, não ter dentes. Eu preciso de algo fixo, algo que me dê liberdade. E a odontologia traz isso, traz liberdade para cada um de vocês. Poder sair para procurar um emprego, como a gente falou, sair para ter vida, né? Para uma vida social mais adequada. Então, as questões são essas. O que o paciente vem carregando, né, uma baixa autoestima por causa dessas questões. Como eu falei, são histórias e histórias. Quando a gente vem aqui falando para vocês, como essa conversa a cada programa de rádio, são as histórias que a gente lembra, as histórias que a gente convive na nossa semana, o dia a dia da nossa clínica. São essas histórias que a pessoa entra numa depressão e acaba, até mesmo para conseguir sair dessa depressão, depois de medicada, é claro, vem buscar um tratamento odontológico para voltar realmente a ter esse sorriso adequado, esse sorriso harmônico, para poder ter essa qualidade de vida que todo programa a gente fala assim, o que é odontologia? Odontologia é trazer para vocês qualidade de vida, bem-estar e autoestima. É isso que faz a Jade Odontologia. Então é isso aí. Eu vou dar uma dica para vocês. Anota o nosso telefone, a doutora Márcia vai passar nosso endereço, as nossas redes sociais. Esse vídeo que está passando agora no Facebook, nós vamos disponibilizar no YouTube, você pode ver. Venha nos conhecer pessoalmente. Exatamente. Então, vou passar aqui quem nós somos, as nossas redes sociais, os nossos telefones. A Cristiane, nossa secretária, é sempre também muito solícita com todos vocês, sempre dando um jeitinho no horário de cada um de vocês, com as muito necessidades de vocês. Exatamente. Então, nós da Jade Odontologia, nós estamos ao lado do metrô Ana Rosa. É muro com muro, muito fácil acesso. Nós temos aqui o terminal de ônibus, estacionamento no próprio prédio. E os telefones aqui da Jade
são o 3895-7572, então 3895-7572, ou pelo WhatsApp, que é o 97075-2314, tá certo? Manda o seu WhatsApp, tira a sua dúvida, venha conversar com a gente pessoalmente. A gente aguarda vocês, uma ótima semana a todos. Fique com Deus.